Tem muita gente cansada dentro da igreja e não é por causa do pecado, mas por causa do serviço. Nesse vídeo eu vou te mostrar como o ativismo cristão dentro das igrejas está matando a sua vida espiritual sem você perceber. E o pior, isso pode estar te afastando de Deus, mesmo você querendo trabalhar para Ele. Muitos irmãos têm confundido o fazer com o ser cristão. Fazer algo em prol de Cristo não significa estar com Cristo. Nós jamais podemos trocar ou substituir o servir para Deus daquilo que nos faz estar com Deus. Pois Marta estava ocupada e Maria escolheu a melhor parte, conforme nós vemos em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Eu quero te dar um panorama principalmente das igrejas assembleianas, que são as igrejas pelas quais eu convivo. Nessas igrejas nós não temos uma cultura muito forte de voluntariado, de forma que todo mundo na igreja trabalha em alguma frente de serviço. Nós temos uma estrutura mais hierarquizada, o pastor, o copastor, um grupo de obreiros e os líderes de cada departamento, crianças, adolescentes, jovens, senhoras e varões. Às vezes nós temos departamento de casais e eventos, mas essa não é a regra. E o que acaba acontecendo nas Assembleias de Deus é uma estrutura na qual as pessoas que estão servindo estão sobrecarregadas de agendas. Elas precisam participar do culto, precisam participar da oração, precisam participar das reuniões, precisam participar do culto de ensino, precisam participar da escola dominical e ainda tem as atividades de cada conjunto, onde muitas vezes eles não conseguem obter ajuda, auxílio das pessoas que participam e acabam acumulando funções como escolher o hino, organizar o culto, convidar pregador, cantor, enfim, uma infinidade de coisas. E o que acaba acontecendo com essas pessoas que são a coluna da igreja, o eixo da igreja, é que elas estão tão sobrecarregadas de serviço, de coisas para fazer, que muitas vezes elas não conseguem cultuar a Deus, sentar no banco, levantar a sua mão e dar glória. Nessa tentativa de alimentar as outras pessoas, agradar, servir, criar um ambiente de culto para as outras pessoas, elas mesmas, os líderes, estão jejuando. E o que acaba acontecendo é que nós estamos tendo cultos cada vez mais frios, cada vez mais mornos, e em substituição à presença de Deus, estamos cada vez mais performando em nossas apresentações. O departamento de louvor da igreja tem performado mais do que adorar, alguns pregadores têm performado mais do que pregar, alguns conjuntos têm colocado apresentações muito elaboradas e acabam se esquecendo de adorar. É certo que nós devemos dar o nosso melhor para Deus, fazer aquilo que nós temos de melhor para entregar para Deus. Mas nós não podemos permitir que esse serviço, essa qualidade, essa excelência nos afaste do coração de um adorador. E isso é muito difícil conciliar. E é por isso que esse vídeo é atual e você precisa prestar atenção. Mas uma pergunta pode surgir na minha e na sua cabeça. Poxa, se eu tenho que servir na casa do Senhor, se eu sou trabalhador do Evangelho, se eu preciso me gastar e me deixar gastar em prol da obra do Senhor, como é que eu vou conseguir, como é que eu, líder, vou conseguir cultuar quando eu estou servindo? Olha aí essa problemática. Aqui nós precisaremos de pelo menos duas respostas. A primeira é que as igrejas assembleianas precisam criar uma cultura de voluntariado e de descentralização das atribuições. Então vamos pegar, por exemplo, o líder das senhoras e dos varões. Ao invés daquele líder acumular funções por não conseguir encontrar pessoas que o ajude, talvez esse líder tenha que realizar as duas principais atividades que um líder deve realmente fazer. A primeira é servir e a segunda é ensinar. Então, dentro dos departamentos, seja ele qual for, é necessário haver um ensinamento de novos líderes, uma cultura de transferência de liderança e não só de conhecimento. Quando nós fazemos isso, nós vamos capacitando, habilitando novas pessoas para nos ajudar e aliviar a nossa carga. Assim, fica mais fácil servir a Deus. E a segunda coisa que nós devemos fazer
é imitar a Cristo. Cristo ensinava as pessoas, Cristo também servia as pessoas, mas Cristo também tinha o seu momento individual com Deus. Por diversas vezes nós vemos Jesus Cristo abandonando a multidão, abandonando os discípulos e subindo para o monte para orar. Então, na vida do ministro, do servo de Deus, daquelas pessoas que são colunas na casa do Senhor, essa entrega individual, essa busca individual por Deus, ela precisa ser uma regra. Ela precisa ser alguma coisa que nós buscamos assim, de todo o nosso coração, com toda a nossa honra, com toda a nossa devoção. Talvez a primeira coisa que todo líder deve fazer no seu dia é ter um momento ali de comunhão com Deus. Essa entrega nos devocionais vão promover no líder uma maturidade espiritual. Não só uma maturidade no serviço, mas uma maturidade espiritual. Pois as pessoas que não têm tempo para estar com Deus, elas se tornam funcionais, mas não são espirituais. E me desculpe o jargão, mas nesse momento as nossas igrejas estão precisando de mais joelhos dobrados do que de microfones ligados. E isso é muito sério. Eu quero que você olhe para mim aqui, faça uma reflexão sobre a sua vida. O devocional tem sido parte importante, fundamental, indispensável, improrrogável das suas manhãs, das suas tardes, das suas noites. Quanto tempo faz que você não abre a Bíblia para ler? Quanto tempo faz que você não consegue dobrar os joelhos na sua casa? Talvez esse serviço, tanto na casa de Deus quanto na sua própria casa, está sugando as suas forças. John Wesley, um importante pregador americano, fundador do movimento metodista, ele dizia que o dia dele só podia começar após a sua oração matinal, que durava cerca de 4 horas. 4 horas. Então não é porque nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para buscar a Deus. É porque simplesmente não é o nosso objetivo, simplesmente não estamos aplicando energia nisso, não é uma prioridade. E aqui eu quero te apresentar uma maneira de você fazer isso que vai trazer assim mais qualidade nesse devocional e vai te abençoar também. Preste atenção. Antes de te mostrar esse devocional, eu quero te convidar a conhecer o meu curso de pregador, chamado Sermão Envolvente. Esse curso provavelmente é um dos cursos mais completos sobre pregação na internet. Eu não vou usar recursos aqui, gatilhos mentais, para poder te vender. Eu quero te dizer que esse curso está ativo tem 2 anos, sempre são postados novos conteúdos e ele foi ficando muito completo. Por exemplo, nós temos o básico da pregação, temos um método Sermão Envolvente que você não vai encontrar com outros professores. É um método que foi construído com o tempo. Nós temos aqui alguns sermões onde nós fazemos uma análise profunda deles, esquadriando. Nós temos um curso de storytelling, onde eu vou te ensinar os elementos essenciais para você aprender a contar histórias, pregar e contar histórias. Nós temos o sermão completo, que é uma jornada de 2 horas, onde você aprenderá a criar pregações do zero, pregações com início, meio e fim, organizadas. Nós temos um curso de memorização e nós temos algumas aulas ao vivo. Tudo isso aqui por R$ 49,99. É apenas para poder manter os custos aqui desse canal. Se te interessou, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Essa aqui, pessoal, é a folha Lédico. L de ler, E de escrever, D de declarar, C de cantar e O de orar. Então o que acontece? Você vai marcar aqui, presta atenção, o local e a data onde você fará o seu devocional, qual foi o texto que você leu, né? Por exemplo, Lucas capítulo 10. Você vai escrever como Deus impactou o seu coração. Você vai dizer aqui, meditando na leitura, quais foram as revelações que Deus proporcionou para você na leitura desse texto. Aqui você vai colocar minhas distrações, e aqui pode ser um desenho, pode ser as coisas que te atrapalharam durante a leitura da Bíblia. Aqui você vai fazer uma declaração ou vai cantar. E aí você pode escolher um hino para louvar ou pode fazer declarações sobre a palavra de Deus. Deus, eu recebo essa palavra, cumpra em mim essa palavra.
Aqui você pode colocar uma anotação para aprofundar o pensamento. Então, digamos que você tenha lido sobre salvação e você quer aprender mais sobre salvação. Então, você vai escrever aqui, ó, estudar mais sobre salvação, soteriologia. E aqui tem um espaço destinado para você fazer uma oração escrita a partir desse texto que você leu. Isso aqui é maturidade cristã. Por quê? Porque quando nós somos novos na fé, nós oramos geralmente assim: Deus, cuida de mim, obrigado pelas bênçãos, me dê saúde, cuida dos meus parentes, abre uma porta de emprego, melhora meu salário. Mas com o tempo de evangelho, nós vamos começando a orar em prol da palavra. Deus, me dê revelação, muda meu coração, muda a minha mente, me transforma. Obrigado por essa palavra. E quando isso começa a acontecer, é sinal que estamos nos tornando crentes maduros. E essa folha aqui vem como um bálsamo, vem como um auxílio, uma ferramenta poderosa. Eu sei que dá trabalho fazer essa folha e é por isso que eu vou disponibilizá-la de forma gratuita para você que quer ter ela. O link para um grupo de WhatsApp estará aqui na descrição desse vídeo. Basta você acessar, clicar, entrar e lá na descrição do grupo vai estar o link para você conseguir baixar essa folha, imprimir aí na sua casa ou em uma loja mais perto de você. Para terminar, eu quero te contar um pouco da minha experiência, da minha angústia. Eu sou bacharel em teologia há alguns anos e sou professor de pregação. Então isso me torna alguém crítico de pregação, me torna alguém crítico de teologia. E com o tempo eu fui percebendo que nos cultos normais, quando você não tinha pessoas extraordinárias na área da pregação ou da teologia, era muito difícil conseguir me conectar na pregação e parecia que Deus estava em silêncio, Deus não falava comigo. Mas isso era culpa minha, dos meus próprios olhos, dos meus ouvidos, como quem diz, saber tudo. E uma coisa que foi transformando paulatinamente o meu coração, a minha mente, me tornando muito mais humilde do que eu era, foi exatamente a leitura devocional nas minhas manhãs. Isso mudou, transformou completamente quem eu sou. Nós entramos na igreja e somos orientados a ler a Bíblia, orar, mas parece que falta uma explicação do quão relevante é ter esse momento a sós com Deus. Onde o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, vai te transformar. Nós temos vários exemplos de grandes homens de Deus, como Agostinho de Hipona, John Wesley, o próprio eunuco etíope, onde todos esses homens e muitos outros homens de Deus foram transformados não por terem ouvido uma pregação, mas sim porque destinaram tempo a ter contato com a palavra do Senhor no secreto do seu quarto, com o microfone desligado ou com os joelhos, ou pelo menos os joelhos espirituais dobrados. Então valoriza isso, pega isso que isso vai mudar o seu ministério. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comenta, se inscreva no nosso canal e compartilhe aí no grupo da sua igreja. Deus te abençoe.